Olá, bom dia, boa tarde já às 13 horas. Não sei se todo mundo aí já almoçou. Vamos iniciar aqui mais uma live no Reconexão Essência. Hoje falando sobre as promessas, né? Quem nunca? Quem não? Qual é o humano que não se promete alguma coisa, né? Então eu vou chamar aqui a Chan, a Shirley. Ver se as duas já entram para a gente dar início. Boa tarde. Oi, Chan. Boa Tudo bom, tarde. meninas? Tudo bem? Deixa eu arrumar aqui. Tô aparecendo, não? Tô Cortando só arrumada a na minha testa, assim, um câmera. pouquinho. Um pouquinho. Tá cortando? Deixa eu ver aqui. Fica arrumadinho. E aí, como estão? Hoje a gente falando sobre promessas, né? Tava falando aqui que quem nunca faz promessas, né, para si mesmo, mesmo que não revele, né? Não importa que religião a pessoa seja. Oi, Josi, não importa o que aconteça, a gente faz muitas promessas. Algumas a gente cumpre, as outras não. E por que que a gente não cumpre nossas promessas, né? Oi, Eduarda, Maria Eduarda, tudo bem? Então, a questão é, quando a gente faz algo, muitas vezes, para outro, a gente revela, a gente, sei lá, esse ano eu vou cuidar da minha saúde e não sei o quê. E a gente já fala para alguém, ou fala isso, combina com outras pessoas, fica um pouquinho mais fácil, porque o nosso comprometimento com o outro é maior do que com a gente mesmo. Então, nossa, eu falei para a pessoa que eu ia cuidar da saúde. E se é uma pessoa que você tem muito afeto, né? Você não quer ter descrédito em relação a ela. Então, a tendência é cumprir. Quando a gente faz uma promessa só para a gente mesmo, muitas vezes a gente não cumpre. Então, eu vou ser mais organizada, eu vou fazer não sei o quê. Se é comigo mesmo, né, a coisa desanda um pouco, porque todos nós, 8 bilhões que chegamos a esse ano de 2022, temos questões com a nossa autoestima, né? Então, a gente não se banca para manter aquilo com consistência muitas vezes. Então, como que eu posso fazer promessas que eu vou cumprir, né? Porque se eu quero algo de verdade na minha vida, o que eu posso fazer para me comprometer com as minhas promessas, com os meus sonhos, com as minhas realizações, Sabe né, que eu gente? estava pensando nisso, né? Assim, como é importante a gente entender por que que eu estou pedindo. Vou dar um exemplo meu. Ano passado eu falei, nossa, 2022 eu vou construir a minha casa. Tá. Aí eu peguei duas folhas. Coloquei tudo que podia vir de problema. Dor de cabeça, obra, dinheiro, enfim, tudo. Meus filhos estão morando fora, para que eu estou construindo uma casa lá no interior e tal. E aí peguei a outra folha e coloquei. Então, assim, eu fiz duas páginas dos prós e dos contras. E aí olhei e falei, bacana, agora está claro para mim. Está claro para mim todos os problemas que eu vou enfrentar ao longo do ano para tal da construção. Mas está claro para mim que os ganhos vão compensar. E é isso em tudo na vida, né, gente? É por isso que algumas promessas que a gente faz, a gente não dá conta de cumprir. Porque se eu não tenho claro mesmo, o que eu desejo e o tanto de energia, de disciplina, de trabalho que eu vou ter que colocar em cima para realizar aquilo que eu desejo, no primeiro mês você já desistiu. É a coisa da comida. Vou fazer regime, mas eu vou me matar de comer no Natal, vou me matar de comer no Ano Novo, para no dia 2 começar o meu regime. Não vai. Não vai. Por quê? Porque eu estou no desejo, eu estou na vontade ali daquele. Então, assim, no primeiro almoço com uma amiga, você vai cair de novo no doce. Então, assim, a gente tem que ter muito claro qual o ganho que eu vou ter, né?
Cumprindo, buscando aquela promessa. E geralmente, para eu ganhar aquilo que eu quero, vai exigir de mim disciplina, vai exigir esforço. Por exemplo, se eu quero construir uma carreira bacana, quantas vezes a gente, né, que trabalha, eu mesma fui do corporativo, enfim, tinha dias que eu levantava e falava, meu Deus do céu, eu não quero ir para aquele lugar. Mas eu tenho que, se eu estou almejando aquele cargo, aquela promoção, enfim, eu tenho que. Então, às vezes, a gente tem que deixar os pequenos prazeres, as pequenas vontades de lado e investir no tenho que, na disciplina, né? no foco. Então, eu acho que muitas das promessas que a gente faz de final de ano se perdem porque a gente não faz essa análise clara, assim, ok, o que eu quero é perder 20 quilos. Tá, é possível em um ano? Não. Porque, e aí fazer aquele processo, né? Tá, se eu não estou emagrecendo, qual é o processo de autossabotagem ou de boicote que eu tenho? E isso está a serviço do quê? Percebe? Tem que olhar de maneira muito clara as coisas. Então, não é assim, aquela promessa de eu vou fazer pelo vou fazer. Porque são essas que no segundo mês você já largou de mão e desistiu. Quantas pessoas, né, não pagam, por exemplo, a academia o ano inteiro, vão 2 meses, 3 e não voltam mais. Só quem ganha é a academia, né? Nossa, meu ex-marido fazia isso muito, ficava louca da vida. Porque assim, é isso, vai naquela empolgação, não porque eu vou fazer, porque... Mas se você não tem claro o tamanho da energia que você vai ter que colocar nisso, o tamanho da disciplina que você vai ter que colocar nisso, nesse teu desejo, e se você não tem claro que você vai ter que pagar esse preço, né? Se para perder 20 quilos eu vou ter que fechar a boca, eu vou ter que ir na academia, tem um preço a pagar. Estou disposta mesmo? Se não estou, nem promete que você não vai fazer mesmo. Você só vai se frustrar, né? Lá no próximo final do ano. Né, Chan? A Josi aqui fala, Josi MFO. Linda. Não prometo nada. Tenho sonhos e objetivos. Realizo na medida do possível. Assim realizo e não me frustro. Se vira promessa, se não cumpro, a frustração é demais. Não preciso. É isso aí. Porque assim, quando a gente faz uma lista gigante e passa a régua no fim do ano, e aí você vê que muito daquelas coisas que você colocou na sua lista, você não deu conta, não fez e até esqueceu que elas existiam como meta, né? A frustração muitas vezes é grande ou não. Ou tipo assim, nossa, isso realmente era importante para mim? Né? Que importância que tinha? O que eu estava passando naquele momento que era importante para mim? Né? Porque também tem muitas pessoas, e eu também já passei por isso, de não querer fazer essa lista, de não ver interesse em fazer essa lista. Pra quê? Que bobeira, né? Que coisa, o diz-me-diz das pessoas, é mais uma regrinha, ou uma simbologia, ou um ritual, né? Não vou, não, bobeira. Mas hoje eu vejo que no fundo, é porque assim, a dificuldade em você se projetar para o futuro é muito grande, né? Porque dentro do seu universo, se você está vivendo dentro de situações que são pesadas, que são difíceis, né? Emocionalmente você está ali naquela... carregando uma mochila gigantesca nas costas, né? Que está há anos, que você só vai pondo e não vai tirando. Para que você vai sonhar? Né? Que sentido faz eu fazer uma lista de coisas? Não existe a projeção para o futuro, só existe um presente pesado e um passado cheio de coisas que está ali, né? Querendo ser digeridas. Ou muitas vezes, como também acontece, está ali só no subconsciente, esquecidinho, dentro da mochila com as 7 zippers, sabe aquela parte mais escondidinha daquela mochila, tá ali, uma hora eu olho para isso. Então, eu acho que também nesse sentido de você não conseguir se projetar para frente, né? E hoje a minha experiência já é outra, né? Depois de tanta... vai estudando, vai clareando, vai para terapia, vai fazendo um monte de coisa. Eu acho que hoje é muito legal você fazer esse tipo de ritual para você mesmo. Porque passar a régua é meio que isso, você analisa o que você se comprometeu a fazer no ano, se comprometeu como você em primeiro lugar. E aí, por que você não cumpriu, de fato?
né? Eu não cumpri de fato porque ao longo do ano aquilo deixou de ser importante. Tudo bem. Eu não cumpri de fato porque era muito difícil e eu me abandonei. Aí abandonei a situação porque estava muito complicado, demandava algo que eu não ainda sabia reconhecer dentro de mim, não sabia dar conta, então eu pus de lado, eu abandonei o projeto, né? Ou outras coisas que também são muito difíceis, né? Às vezes você projetar algo que você sabe que vai demandar tempo, né? Tem estudos aí, o pessoal da psicanálise vai fazendo muito projeções, né, de 1 ano, de 3 anos, de 5 anos, onde você vai pondo determinações, porque realmente tem situações, coisas que você quer, que vai demandar um tempo. Às vezes nem 5 anos é o suficiente, às vezes, né? Você quer comprar um apartamento. Então, às vezes, no meio desses 5 anos, você perdeu o emprego, o marido mudou, né, mudou de cidade. Existem percursos que podem mudar esse caminhar, né? Mas aí o fato é que você faz essa reavaliação. E isso que eu acho que é o positivo, né? O positivo é você poder olhar e entender que qual é o lugar de cada coisa. E até mesmo a frustração também é para ser olhada, né? Você também olhar por que você está se frustrando com você mesmo, né? Qual foi a parte que você deixou com você consigo para que aquilo não acontecesse, né? Se autorresponsabilizar, né? Acho bem legal. A Josi está falando aqui de novo. A lista é bacana sim. Sem sonho não existe o que realizar, mas que seja possível. Perfeito, Josi, é isso aí. Às vezes na lista são baseadas numa realidade de Nárnia. Aí não dá. Exato. Nárnia vai ficar muito mais difícil. E a frustração, né, Josi, vai ser muito maior, né, meninas? Não vai ter como não se frustrar numa situação dessa. Eu ponho algo muito, muito, muito top, um objetivo difícil de alcançar, até mesmo para eu ficar num looping, né? Podemos até ir para esse lado, né? Por que eu projeto algo tão difícil para mim, né? Para entrar em qual looping, né? A serviço do que eu tô, né? A serviço de mim ou a serviço de outros? Né, Soninha? É isso mesmo, eu acho legal, Josi, você colocar, porque às vezes a gente tem medo também de sonhar, né? Às vezes quer falar porque vai criar uma ansiedade. Ah, eu queria tanto, sei lá, falar inglês. Não vai ser mesmo em 1 ano, né? Se você está aqui no Brasil e talvez fora você conseguiria mais rápido, porque tá todo mundo ali falando, né? Independente da idade também que você tá. Então, é algo que eu vou começar e eu sei que eu vou continuar. Então, é a consistência. Eu tenho vontade de chegar ao meu peso ideal. Tá, você demorou quantos anos para chegar nesse peso? 4, 3? Então já coloca aí que talvez seja isso também, esse devagar e começar, né? Ah, eu tenho um sonho de fazer uma viagem lá para o Japão. Ah, não vai ser o ano que vem, mas eu quero, eu vou falar colocando no meu cofrinho. Então, é trabalhando essa ansiedade e poder, até às vezes o sonho que a gente fala né? Talvez o que poderia ser impossível para o ser humano. Se a gente for pensar, nós como animais racionais, como a gente chama, né? Que a gente usa o raciocinar, o pensar sobre aquilo que a gente quer. O animal não pensa, ele quer comer, ele tá. Se tiver comida, ele come. A gente já vai pensar, não, o que eu quero comer? Eu tô com fome, mas eu não quero comer hambúrguer, eu quero comer salada. Então, a gente tem isso dentro da gente, né? De racionar. Então, eu posso ter muitos sonhos, porque as frustrações, para mim, são muito pesadas, e quando eu me frustro, eu abandono meus projetos. Então, por que eu abandono? Porque que eu tenho medo disso. E se a gente for olhar lá no fundo, às vezes, tem medo da gente se dissociar do nosso meio. A gente tem medo do sucesso. Se eu fizer tal coisa, até quero, mas assim, o quanto que eu banco ficar sem família, algum tempo sem meus filhos, sem ter um companheiro que não vai me acompanhar. Então, é ficar nesse lugar do que me projetar para uma coisa maior. Então, é legal se olhar
poder prometer, sim, prometer algo, né, é algo de projeção mesmo. O que que eu quero para mim, para minha vida? E geralmente são coisas boas. Ninguém vai prometer que vai se acabar, que vai, sei lá, ter o pior, considerado o que é pior na nossa sociedade. A gente quer sempre melhorar. E também, se eu não faço algumas projeções, parece que eu tô lá, deixo a vida meio lado do Zeca Pagodinho, né? E aí vai levar para qualquer lugar. Então, se eu não sei para onde ir, qualquer lugar serve, né? Uma das coisas que se fala. Então, direcionar, trabalhar com a frustração, trabalhar com a ansiedade. Ah, por que que aquilo deu certo? Aí eu pegar os dados e falar, então pode ter sido isso, isso e aquilo. Ah, pode ser outras coisas. É difícil, é chato? É, né? Mas é um caminho aí de poder colocar as coisas na mesa e falar, não, eu quero isso para mim. É isso mesmo que eu quero? Então, quais vão ser os meios? Vou dar sempre uma continuidade. Eu não vou parar por conta de crise, por conta não sei de quê, por conta que não sei o quê. Eu coloco aquela determinação e não importa, eu vou, né? Porque aquilo me realiza, é aquilo que eu me prometi. Então, por isso quando eu falo que quando a gente fala para um outro e se compromete com o outro, a coisa fica um pouco mais fácil, mais fácil. Uma pessoa que monta o seu negócio próprio, ela pode, né, ficar mais balanceada e tem essa estatística no Brasil que as pessoas tendem a, depois de 2 anos, no máximo, a desistirem e não insistirem mais, né? Agora, uma pessoa que compra um produto, compra uma franquia e ela tem um comprometimento maior com aquilo, porque ela comprou algo, a tendência dela fazer dar certo é bem maior para ela começar. Então, você tem que se olhar e se analisar onde você está para depois fazer a promessa. E isso que é o legal da gente trabalhar as promessas de finais de ano e aprender a cumpri-las também, né, Shirley? Você sabe que essa coisa da parceria é bacana. Por exemplo, eu não estaria aqui hoje fazendo live ainda o ano inteiro. Gratidão, meninas, se não fosse o apoio de vocês, é verdade. Então, assim, a gente sabe que, poxa, terça-feira é dia de live, vamos lá, vamos preparar, vamos fazer. Isso é legal, né? Então, assim, a mesma coisa, quero muito emagrecer. Tem uma irmã que também está gordinha, faz um combinado com ela, né? Assim, poxa, vamos fazer juntas. Isso ajuda, vamos para academia juntas. Às vezes é preciso o apoio de alguém. Às vezes facilita, né? É você se comprometer junto com alguém, né? Torna o caminho mais tranquilo. Mas assim, e eu concordo contigo, Sônia, quando você fala que não dá para deixar solto. Eu acho legal chegar no final do ano e fazer uma lista e falar, nossa, 2023, e agora? Quais são os próximos sonhos? Claro, a gente vai conseguir realizar todos? Sim, não. Aceitar as incertezas é importante, aceitar o que a vida traz também é importante. Mas eu concordo muito quando você fala isso. Não dá para deixar solto, porque se não tem um caminho, qualquer caminho serve, né? Não é para ficar rígida e ficar ali, não, porque eu tenho que fazer. Não, calma. Esteja em estado de presença, como eu falei há pouco, usando o exemplo da minha construção, né? Faça todo o seus prós e seus contras. Poxa, isso vai ser realmente bom para mim ou não? Quais serão os meus ganhos com essas coisas que eu estou desejando ter? E esteja aberta também às incertezas que vão vir. De repente, sei lá, vai acontecer uma doença, não sei, às vezes acontecem algumas coisas. E aí é o momento da gente ter a tal da resiliência e falar, ok, não foi para esse ano, mas se for realmente muito importante, então, de repente, o ano não é 2023, é 2024. Vamos refazendo, vamos redirecionando, redesenhando os sonhos. O que não dá é para jogar. Deixar e falar, deixa eu ver para onde que eu vou. Você não vai a lugar nenhum. Você vai chegar em dezembro do ano que vem, vai olhar para trás e falar, que foi de legal e de bacana que eu fiz esse ano? Aliás, isso é uma coisa legal, que é uma lista que eu faço, que eu gosto muito. Que é fazer uma lista, assim, de que foi de bacana que aconteceu no meu ano? Assim, independente das promessas lá atrás que eu tenha feito, mas que coisas novas a vida me trouxe, me surpreendeu.
Por exemplo, esse ano, fechando com vocês essas lives, muito lindo. Eu faço uma lista das pessoas novas que apareceram na minha vida, das novas amizades. Isso é tão importante. A gente olhar para trás e falar, nossa, não conhecia tal pessoa em 2022, 2021. Olha como agora, esse ano, essa pessoa foi importante na minha vida. Se ela vai continuar o ano que vem, não sei. Mas esse ano ela trouxe tanta contribuição. Eu sempre coloco assim, que coisas novas que eu aprendi esse ano. E não necessariamente que curso que eu fiz. Eu já fui a louca dos cursos, tá? Continua, a gente adora um cursinho. Mas assim, que coisas novas eu aprendi? E pode ser uma coisa simples. Aprendi a fazer um bolo de cenoura maravilhoso, sei lá. Mas assim, sabe listar? Estar pronta para o novo, estar pronta para a novidade. A gente só vai envelhecer se a gente começar continuar com aquelas ideias rígidas, dizendo é do meu jeito, é desse jeito, e tá tudo certo, eu não tenho mais nada que aprender. Quantas coisas eu fazia anos atrás que hoje eu olho e falo, nossa, que bobagem. Se eu tivesse sido mais flexível lá atrás, sei lá, as coisas teriam sido tão diferentes. Como é importante a gente se abrir para o novo, sabe? Você tirar essas coisas rígidas que a gente tem. Até mesmo que nem, falando da lista das promessas do próximo ano, ok, tá lá, tá bonitinha, tá feita. Mas, de repente, pode ser que não é para o ano que vem, é para o outro. Então, deixa eu soltar. Deixa eu adequar, deixa eu ir adequando os sonhos. Eu gosto muito daquele cara, como é que é o nome dele? O Calabres, o Pedro Calabres. E ele fala uma coisa bem legal, que a vida da gente é como se fosse um U, assim, né? Aqui em cima, no U, é quando você tem lá seus 18, 20 anos, você está sonhando, tá um monte de coisa para fazer na vida, tá cheio de gás. Aí vai descendo, vai descendo, descendo, descendo. Aqui na curvinha é a crise da meia-idade, lá pelos 40, 50, enfim, 60, que é ali que você fala, poxa, já comprei casa, já me formei, já tive filho, já casei, tá. E agora? E esse e agora é assim, tem ainda muita coisa na subida. E essa subida pode ser muito leve, pode ser muito gostosa. Se você chegar nessa crise da meia-idade e largar aquelas coisas que não servem mais, respirar fundo e falar, poxa, agora tenho, eventualmente, às vezes você já chega nessa fase com uma situação financeira bacana, ou pelo menos filhos criados, e aí é a hora que você vai olhar para você, e é a fase que eu estou agora, né? É a fase que você vai olhar para você e falar, agora quais são os meus novos sonhos? Já sonhei ter carreira, já sonhei casar, já sonhei ter filho, já fiz tudo isso. Já me divorciei, já casei de novo, enfim. E agora? A vida não acaba, tem muito mais coisa para fazer. E assim, que novo curso, que novas pessoas, que novas casas, que novas viagens, enfim. E aí, assim, esse U pode... Por isso que fala muito que a melhor fase é quando a gente está subindo nesse U no finalzinho. Não, né, não necessariamente no finalzinho, mas assim, é aquele momento que eu consigo me livrar daqueles pesos todos, aquela coisa que me arrasta, que me incomodou tanto, e subir mais leve. Senão você vai ficar parado ali naquela curvinha do U. E vai ficar parado ali até a morte chegar. E ela vai vir. Né, Chan? E é fato, né? Eu acho que isso daí é fato. Quando nós aqui somos mais ou menos da mesma idade, quando chegar lá a crise dos 49, 48, vai chegar perto dos 50, né? Começam umas reavaliações, né? O medo da possível velhice, né? Que está tão longe ainda, né? Há tanto a ser feito. Não é porque você já tem uma carreira que razoavelmente está construída, você já criou sua família, para muitos, né? Já tem uma família formada, filhos já estão seguindo, casados muitas vezes, netos, que você não possa ter muitos projetos, né? Eu mesmo conheci nesse percurso, uma vez me marcou muito. Ela tinha 55 anos, filha casada, tudo. Ela foi fazer a universidade da terceira idade, né? E assim, a pessoa era sensacional, porque ela tinha tanta energia que era um desperdício ficar em casa, né? Ela com certeza ofereceu muito ao mundo depois de tudo aquilo, porque ela conheceu novas pessoas, fez amizade, aprendeu muitas coisas, deve ter achado no caminho dela, porque eu perdi o contato, né? Então deve ter achado no caminho dela uma inspiração na qual ela pôde fazer com que cada dia dela fosse muito melhor. E aí sim chegar no fim do ano e conseguir ter uma lista, né,
de desejos, né? E eu queria muito falar sobre isso, sobre essa história assim, de você fazer uma lista de desejos. Então, ao que desejo você está realmente querendo, né? Quando você está lá na sua lista. Eu coloco lá, eu quero trocar o carro, eu quero comprar um apartamento, eu quero viajar para a Europa, eu vou fazer o curso XYZ. E aí, isso é muito legal você pensar. Quando você chega lá no fim do outro ano, que você vai passar a sua régua na lista, o que te motivou, né? O que te levou a fazer aquela lista? Então, você queria o carro veio. O carro veio como você queria, mas para que era o carro? O carro era um desejo, né? Um querer que você tinha ali de conquistar um carro XYZ porque o seu vizinho ou o seu amigo comprou um carro legal pra caramba e você quer ter um carro igual a ele, ou porque você quer um carro porque o carro é veloz e aí você não tem muita paciência, né? Ou você quis o carro porque de fato esse carro tem uma intenção para você, né? Qual é a intenção que você está colocando naquilo? Né? Então, a intenção de ter o carro é, não, eu preciso de um carro maior, porque eu posso levar as pessoas da família, para eu me deslocar em viagens é melhor, no meu caso eu levo a maca para massagem, então eu preciso ter um porta-mala que cabe a maca, porque eu gosto de conforto e eu mereço conforto, a minha família. Então, assim, se você colocar o desejo como um desejo, algo que você quer para, de alguma forma, se sentir superior à sociedade, aos que te rodeiam por qualquer motivo, essa lista pode nunca acontecer, às vezes, né? Porque você está fora de um propósito maior para você. Mas ela também pode acontecer, de fato, e ela pode te trazer outros problemas, né? E aí você, ao longo do ano, percebe que aquele carro te desencadeou na sua vida só problemas. Aí você vê, antes não tivesse comprado esse carro foi um fardo para mim. Por quê? Porque tá nesse limiar. O que você desejava, né? Qual era aquele momento que você estava ali fazendo a sua lista, que você estava conectada ao que você precisa, né? Não é só ao que você quer exteriorizar. E é importante, né? Não é porque somos terapeutas que não queremos a parte financeira e prosperar. Ok, faz parte do nosso mundo, precisamos manifestar na Terra. Dinheiro é questão de valor, né? Se autovalorizar e é legal. Mas é o que você coloca da sua intenção naquilo. E isso vai fazer diferença no contexto quando você alcança. Então você pode não alcançar. Quer ver mais um exemplo legal? Eu desejo uma viagem. Quero viajar, quero ver minha irmã. Beijo, Nath, tá lá na Alemanha. Uma hora eu vou aí, tá na minha lista desse ano. Né? Então, assim, eu desejo ir ver a minha irmã que mora em outro país, conhecer o país que ela mora, ver a casa dela. Né? Então, assim, a minha intenção, além do passeio, é algo muito maior, é estar próximo um pouquinho da vida que ela tem lá, que a gente não tem nem ideia do que é. Assim, só, né? Pela foto, pelo que ela passa. Então, você tem um desejo de coração, né? Algo que te motiva. E aí você vai até mesmo colocar muito mais vontade naquilo. Mas veja, se eu tiver dentro do meu sistema alguma crença em que viajar para o exterior é algo que é muito difícil, que é algo muito longe, que o dólar está muito caro e que eu tenho medo de avião e que imagino aqui que todo mundo vai falar que eu sou rica, eu não posso. Então, assim, depende de tudo que me acompanha de crenças, né, que está ali por detrás do tapete, esse desejo não é da intenção do coração. Ele é só um desejinho, ele é só um querer ali, né? Porque você vai estar movida por isso que está atrás, que é o que vai te mover. Não é o real, né? Não é o amor, não é a vontade que você está pondo, né? Então, muitas vezes a gente fala de frustração, né? Por conta disso. A gente não entende essa parte que está por trás nos conduzindo.
né? Aquilo que não tem, muitas vezes a gente não quer olhar, tá ali dentro da mochilinha, que nem eu falei, fechada, você não quer trazer isso de uma forma em que você queira olhar de uma forma madura, né? De uma forma mais madura, porque eu vou falar por mim, né? Durante muito tempo eu não tinha essa vontade, né? Porque haviam muitas coisas que me motivavam por detrás que eu precisei descobrir antes. Então, não acontecia, não havia o desejo, não havia nem a intenção de ter o desejo. E eu conheço muita gente assim também, né? Eu não tenho nem a intenção em ter um desejo de pôr numa lista. Então, olha quantas coisas estão te motivando não, estão te conduzindo sem nem você ter consciência, sem nem você saber. Então, deixa aí a reflexão para você, né? O que você está querendo e qual é esse desejo de você estar querendo, né? Qual é a sua real intenção nessa lista? E quando você chegar lá no fim do ano, também faça essas perguntas para aquilo que você não conseguiu, né? E para aquilo que você conseguiu, mas talvez não tenha sido tão satisfatório para você, né? Às vezes você pode ter conquistado o carro e o carro fala, é o carro, quero o próximo. Também está sendo conduzido por algo por trás, que não era só o desejo real de ter um carro, entendeu? Vai lá, só. É tão interessante isso, porque o que nos move, né, às vezes falar da boca para fora. E o que a gente fala da boca para fora é da boca para fora, não é da boca para dentro, né? O nosso sentir realmente. Então, muitas vezes a gente fala que quer alguma coisa, né? E a gente coloca isso, mas o que vai nos conduzir não é o que muitas vezes o que a gente está falando não está integrado com o nosso sentir e não vai estar integrado com uma ação, então vai estar desconectado, então não vai ser realizado. A gente traz essa questão da ação e da realização quando a gente entende quem nós somos, a gente entende qual a história que a gente está vivendo, a gente sabe onde nós estamos, que às vezes é difícil de olhar, né? Tá, onde que eu estou? Qual é a minha localização real aqui agora? E às vezes é tão difícil de olhar e tá tudo bem, não quero olhar para essa realidade agora, né? Então, não dá nem para projetar algo ali, porque eu só consigo sair e dar um passo, né? Quando eu sei da minha localização. Senão eu vou me por, por muitos tempos, ou às vezes por alguns motivos, a gente vai trazendo muitos traumas, vai vivendo, né, muitos traumas na nossa vida, e esses traumas eles vão meio que condensando ali, criando aqueles bloquinhos ao nosso redor, que até nos impedem, né, de projetar algo maior, de sonhar, de ter as vontades. Ou quando sonha, sonha com algo possível, como diz a Josi, né, algo que porque não é para realizar. Quando eu coloco uma meta e algo tão grandioso na minha vida, é porque eu, não, na verdade, dentro de mim, eu já não quero realizar. Mas inconscientemente eu sei disso, mas conscientemente parece que não, nossa, vai ser aquilo mesmo. Mas quando eu coloco algo, né, tão grandioso, e eu falo grandioso assim porque eu não vejo nada que não possa ser realizado quando a pessoa tem a vontade. Quando a gente tem vontade de alguma coisa, é porque aquilo já está no nosso sistema, aquilo já apareceu para a gente de alguma maneira. A gente não tem vontade de algo que a gente não possa visualizar, que a gente não possa imaginar. Se a gente consegue imaginar algo, é que a gente pode realizar. Então, parece meio estranho isso, mas pensa assim. Tem uma história que falam quando as caravelas estavam chegando aqui no Brasil, os povos que aqui moravam, os povos originários, eles não sabiam que era um navio, então eles não enxergavam. É muito louco isso é estudado na física quântica. Quando a gente não consegue visualizar algo, né? A gente verbalizar algo, o que aquilo significa, não tem significado para a gente não consegue ver. Então, a Chan fala, eu só senti vontade agora. Então, antes não estava ali no meio dela, né? Por mais que a irmã, não surgiu. Por que surge agora?
Por que que agora vai surgindo essa vontade? Porque já começa a adentrar no campo dela. Muitas vezes a gente mora num lugar, né, e a gente fica numa correria da vida, e todos vivem durante muito tempo, acorda, vai para o trabalho e tal, e não percebe o que tem na rua. E aí alguém fala, nossa, você sabia que lá perto de casa tem uma loja maravilhosa de sei lá, uma gráfica X? Fala, nossa, eu nunca vi. Aí quando você fala, eu nunca vi, vou prestar atenção. Aí você fala, caramba, isso aqui existe desde que eu moro aqui, eu nunca vi. Por quê? Porque você não estava, né, naquele interesse, não estava dando significado para aquilo. O que a gente não consegue imaginar na nossa mente, não dá significado, a gente não tem vontade. Então, se surge uma vontade, nem que seja mínima aí do que você quer, porque você pode realizar. E qual é o medo? O que está por trás disso? Por que que eu não consigo ter coragem? Que medos são esses que eu não consigo me bancar? E aí é um trabalho interno de autoconhecimento, que aí você vai fazendo os trabalhos e as promessas e as determinações internas muito mais direcionadas, muito mais eficazes. Então, eu me conheço, eu sei que eu funciono desse jeito, que eu sou não sei o quê, que eu sou mais insegura, então é para mim, é melhor seguir isso, e esse objetivo ficar mais claro para mim. Nossa, não, eu sou corajosa, eu vou e faço, eu sou impulsiva, então eu vou fazer isso. Então, quando a gente se conhece, é mais fácil se determinar e entrar seja em promessas, em determinações mais eficazes para a nossa Sabe, vida, né, Shirley? é fazer as perguntas certas, né? Atendi uma pessoa e ela veio assim, com um projeto de trabalho, uma coisa que ela inventou, ligado a pet shop, bem bacana, mas bem bacana. Assim, sabe, um negócio que assim, poxa, vai lá, faz. Ela botou tanto empecilho. Não, porque eu tenho que registrar a patente, porque aí se eu registrar a patente vai me custar muito caro, sabe? Teve uma ideia bacana, um negócio que podia virar, mas fica naquele medo de, não, mas aí eu tenho que registrar. Mas para registrar eu preciso de dinheiro. Mas a mesma coisa alguém que entra numa casa maravilhosa, né, linda, e vira e fala, nossa, deve ser difícil de limpar, quantos empregados precisa? Não consegue admirar, não consegue sonhar com o grande, fica sempre puxando para o... E aí, assim, e sim, a pessoa é assim, tem uma tendência a essa coisa do negativo. Então, por isso que é importante o autoconhecimento. Para ver se você percebe que tudo na sua vida você leva para esse lado. Você percebe que tudo você coloca empecilhos e problemas. Vamos olhar lá atrás, aonde isso começou? Processo de autoconhecimento, processo de limpar crença, processo de por que você acha que você não é merecedora, ou por que você acha que sempre, que nem eu tenho que registrar a patente, porque senão vão roubar a minha ideia. Da onde vem essa crença de que eu vou ser roubada de novo? E é uma pessoa que já passou por uma série de situações de roubo, porque tá aí, tá vibrando, lembra? É mais do mesmo sempre. Eu tô sempre achando que eu tô sendo atacada, eu tô sempre achando que vão me roubar. Então vão roubar a minha ideia. E é capaz de roubarem mesmo, porque ela tá vibrando nisso. Ela não... Ela carimba, ela chancela. Então, assim, e aí isso amarra. Então, é importante a gente fazer as perguntas certas. Eu quero tal coisa. Meu plano para 2023 é esse, tá? E aí, que nem a Chan falou. Tá, por que que eu quero? Para que que eu quero? Qual o ganho que eu vou ter? Será que realmente será que sou eu, essência, que estou querendo? Ou será que é meu ego que está gritando para o meu vizinho ver que olha que legal que eu tenho, olha que bacana que eu tenho o carro, a casa, enfim. As perguntas, é por isso que as perguntas têm que ser muito conscientes. E as perguntas, para serem conscientes, você tem que estar em estado de presença. E está fazendo um trabalho mesmo de autoconhecimento. Um trabalho E é difícil, né, gente? Não é da noite para o dia, a gente está aqui, ó, quanto tempo nisso? De parar e se perguntar, para que que eu quero? Por que que eu quero? Isso vai me deixar feliz quanto? E por quê? Será que o que eu desejo também vai fazer bem para um outro? É isso. E aí, conforme se você vai ticando e vendo que não é bem... Só nessa análise você já começa a perceber que acho que isso não é bem para mim. Ou só que para fazer isso eu tenho que primeiro fazer minha lição de casa, e a minha lição de casa eventualmente pode ser um trabalho terapêutico,
sei lá, um curso, enfim. Mas é sempre sentar e fazer as perguntas certas. Porque tem coisas que a gente quer porque quer, porque quer. E quando você consegue, você põe no seu colo e fala, nossa, era só um desejo. 6 meses depois, que nem um carro novo. Ah, eu quero porque eu quero carro novo. Beleza. 6 meses depois, ele não é mais novo. Ele não é mais novidade. Eu só desejo o que eu não tenho. Agora, se é um plano, que nem a Chan falou, poxa, eu preciso de um carro grande, eu quero ter um carro confortável. Aí você vai ponderando. Porque assim, o desejo, porque eu quero aquele carro vermelho daquela marca. Mas aí você compra aquele carro e vê que ele é grande demais, ou que ele é pequeno demais, ou que o IPTU, o PVA dele é muito caro, o seguro dele é muito caro. Será que eu precisava mesmo daquele carro? Põe no papel, assim, faça as perguntas certas nas barras de Axis, a gente faz isso o tempo todo, né? Joga para o universo. Então, sabe assim? Serviço do quê? O universo é isso mesmo? Joga que a resposta vem. Faça teu trabalho interno, entenda. Então, assim, faça a sua lista consciente. Primeiro, consciente de que você certeza que você não vai cumprir 100% dela lá o ano que vem. Certeza absoluta. Porque N coisas muita água passa por baixo dessa ponte e realmente tem algumas coisas que não é para aquele ano, é para o próximo. Certeza que não vai ser 100%. Mas se pelo menos metade você conseguir cumprir, e você cumpriu e vê o ganho, poxa, eu queria tal coisa, eu pensei que o meu ganho ia ser esse, e aí quando você olha e fala, nossa, o meu ganho foi esse, é uma sensação de completude muito bacana. Muito bacana. Mas para tudo na vida, né, gente? Faça as perguntas certas, esteja em estado de presença para entender qual é o caminho. Agora, não solta, não, porque se você soltar, o vento vai te levar, sabe Deus para onde. Deixa. Eu gosto muito dessa história do porquê, para quê, né? Porque eu também não usava isso. Então, ficava solto, né? Pela própria dificuldade em visualizar, em projetar algo para o futuro, para mim era algo tão assim real. Gente, é incrível eu olhar para trás e ver. Então, assim, se você está me ouvindo e também passa por isso, saiba que isso também é possível. Porque eu ouvia todo mundo falar assim, ai, porque a minha lista, porque eu projetei, porque eu parava no papel, não via nada. Nada. Eu não sabia o que colocar, eu desejo saúde. Para quê? Por quê? Bom, para quê? Por quê? Porque é óbvio, eu preciso de saúde para trabalhar, para viver, então eu não conseguia sair daquilo, né? Então, assim, o universo ele fica pequeno e é necessário para você sair desse universo pequeno criar essas novas conexões. Novas conexões são pessoas, coisas novas, né? Uma academia que você vai fazer um trabalho no seu corpo que você vai movimentar, né? Tirar, mexer essas couraças que ficam aí presas em você, que deixam esses sentimentos vir à tona, e aí você fala assim, nossa, de repente eu tô brigando com todo mundo, nem sei porquê. Que bom! Eu faço assim, ó, quando o pessoal na yoga começa a falar isso pra mim. Nossa, eu senti isso. Nossa, porque eu tomei atitude tal. Não, porque é isso, né? Como se você tem que começar por algum lado. Então, alguns começam pelo corpo, outros começam por curso, outros começam indo para psicanálise, outros vão começar indo para um tratamento energético, espiritual, que nem o nosso humanoterapeuta, como uma constelação, né? Você vai de encontro porque isso vai fazer você ter nova perspectiva do porquê e do para quê, né? E aí você vai sentar e falar assim, bom, o que eu projeto para o meu ano? Não, eu quero viajar, muito bem. Para quê? Para que eu quero viajar? Porque viajar relaxa, porque viajar eu conheço novos lugares, porque viajar eu posso ir com a minha família, ou eu posso ir sozinha, eu posso ir com amigas, né? Pode me trazer percepções maravilhosas, né? De um lugar novo, despertar sentimentos. Eu posso conhecer alguém novo, se eu sou solteiro, né? Então, eu tenho um porquê, né? Eu tenho um para quê. Você já respondeu. Então, agora, para onde eu quero ir? Ai, não sei. Pega o computador e começa. Começa a olhar. Deixa o seu universo ampliar. Porque, eu nunca saí de São Paulo. Eu sempre vivi em São Paulo. Qualquer lugar fora de São Paulo é uma viagem. É fato, né? Então, o que eu tenho? Porque às vezes a gente pensa em viagem, né? A gente projeta algo tão grandioso. E não, né?
Vai ali na Serra da Mantiqueira, num lugarzinho gostoso, vai conhecer. Se você sempre ouviu falar em Campinas e não tem noção do que é Campinas, vai para Campinas, conhecer Campinas, né? Faça aquele primeiro movimento. Esse primeiro movimento, você começa a se desprender das suas amarras. Essa que é a verdade, porque você vê que você pode. E aí esse passinho te dá aquela forcinha que você precisa para pensar num próximo passinho. E isso é ter acolhimento com você, né? É você não ficar se julgando, porque eu muitas vezes passava assim, pô, só eu não faço nada, meu, eu não consigo ter um projeto, ó, chibatadas aqui, como que eu não consigo? E aí você entra naquele sofrimento interno, porque você está fora do contexto das pessoas que você convive. Só que isso que você vive, isso que eu já vivi, milhares de pessoas convivem, né? Acontece com elas também, né? É uma pluralidade de pessoas e de situações, e de mentes e de emoções. Agora, uma coisa eu acho que é real, né? O que é que você vai fazer para ser diferente? O que é que você vai fazer para mudar o seu comportamento? Porque isso é que vai dar o resultado. Se você não tiver novas atitudes, se você não modificar, não projetar pequenos passos que sejam diários, nada vai acontecer. E aí você fica exatamente no lugar que você está, em dor, né? E em dor, parece que o universo se encolhe, porque você se encolhe, a sua vida se encolhe, tudo fica ruim e a culpa é dos outros. Aí a culpa é do governo, a culpa é do filho, a culpa é do marido, né? A culpa é do outro, quanto que você só tem que se autorresponsabilizar, né? Você tem que dar o primeiro passo de encontro a você mesmo. Você tem que começar a ampliar o seu universo, a sua mente, as suas relações. E isso sim é possível, mas para isso tem que querer, tem que fazer o primeiro passo. É isso mesmo. E fazer o primeiro passo parece fácil, mas não é. Influenciando a Josi fala, né? Hoje vivemos sem filhos, olha na internet o que fazer no interior, muito, muito top. Cada feirinha, shows na praça, muito bom. Isso é o primeiro passo se você gosta de viajar, né? Gosta de ir, de ir para esses lugares é maravilhoso mesmo. Eu também sigo várias páginas, gosto. O ano que vem, 2023, ano 7, né? Porque como a gente trabalha holisticamente, a gente olha para tudo, né? Então, 7, ano da lua, né? E agora, né? O que vai acontecer aí? Como que eu faço, né? Fala, como dar o primeiro passo para o primeiro passo. Como dar o primeiro passo para o primeiro passo. Muito bom, Cláudia. Tem a ver de novo, a gente vai insistir nisso, com autoconhecimento, né? De você saber onde você está. E para saber, muitas vezes, onde você está, você precisa ir diminuindo essa distância que a gente vai colocando entre nós e o que a gente é, com a nossa essência. Aí que vem a solidão, aí que vem o vazio. Quando eu vou diminuir a distância, eu vou sabendo quem eu sou, vou aceitando quem eu sou, eu vou diminuir essa distância. E aí fica mais fácil confiar, fica mais fácil o primeiro passo. Primeiro, o que que eu quero para mim? O que que eu quero para minha vida? O que para mim 22 não foi bom e eu queria fazer diferente, né? Então, a pergunta pode, eu acho que ele falou as perguntas certas, mas para eu saber as perguntas certas, eu preciso saber o que que eu quero, quem eu sou, né? E essa descoberta, ela não é um passo, ela não é um milagre, é o primeiro passo para eu começar a fazer as minhas promessas na realidade. Então, eu quero na minha vida descobrir isso, quero descobrir quem eu sou, quero descobrir por que que eu penso certas formas, por que eu estou onde eu estou, e entendendo isso, dar consciência para isso, limpar o que precisa ser limpo, eu posso falar, eu quero seguir para tal e tal lugar. E igual a gente falou aqui, né? A gente pode sim
a vida nos levar e a gente deixa, né? E é sempre levar. Mas quando eu direciono algo, eu posso pegar essas rédeas e falar, já sei onde que eu estou no mar. E aí eu direciono as minhas velas e falo, por esse caminho aqui é muito mais rápido do que eu ficar aí perdido, sem água, durante tanto tempo no sofrimento. Porque aí a gente fica à deriva. E ninguém gosta de ficar à deriva, porque vão perdendo a gente vai perdendo o que a gente tem ali de forças, do que pode nos nutrir naquele momento. Então, um ano de lua, né? Vamos aqui imaginar a questão que a gente falou aqui, que a Josi trouxe do mundo de Nárnia, das ilusões. Então, é um ano em que vai mexer muito com as nossas emoções. O ano que vai estar ali tudo vindo à tona, porque a Lua faz isso. A Lua é um ano feminino. Então, é o ano que quem trabalha aí com o sagrado feminino vai estar recebendo, vamos dizer, energias das deusas. Então, o feminino e feminino é o quê? Contenção. Feminino é introspecção. Então, é um ano em que eu vou olhar para a minha semente. É um ano em que eu vou olhar aqui e falar, tá, o que eu preciso fazer, né? Desse poder feminino. Então, colocar aí nesse ano, em um ano 7, que tem muito a ver com a espiritualidade, como que eu posso me conhecer? Espiritualidade, gente, não é fora, é dentro, né? Eu, como espírito, o que eu quero? O que eu não estou fazendo que está me dando esse vazio? O que falta ainda na minha vida? E aí eu vou, nós três, manifestações femininas, a gente conhece um pouco mais, mas os homens também vão ter esse lugar, onde que aqui eu posso olhar para essas emoções que vão estar muito à flor da pele, para eu olhar e me direcionar para o meu propósito. Acho que olhar para o outro é bom, um exercício também. Eu quero isso, não quero. Fulana faz ginástica. Fato. Quero dança, observar aos poucos, fazendo escolha. Sim, né? Não é porque o outro. Acho que aqui qualquer movimento com o corpo é movimento com o corpo. Não precisa ser específico, né? O corpo, ele só quer esse movimento mesmo, porque ele é uma máquina aí. Quero alimentar meu corpo, eu quero alimentar meu espírito, eu quero alimentar meu corpo emocional, quero alimentar meu corpo mental. O que eu quero fazer para mim? Porque não tem outro jeito. Esse é o caminho de se conhecer e saber como os seus corpos funcionam. Então, é uma demanda aí para pensar nessas promessas, Cláudia, para pensar que passo que eu dou. Se eu não sei qual passo que eu preciso dar, eu preciso me conhecer. Então, o autoconhecimento, né, para você talvez seja aí um caminho que está te abrindo. Quando você se autoconhece, você já começa a vir o que você deseja e o que você pode ter vontade de fazer. Tá bom? E aí, vocês querem falar Deixa eu mais só algumas falar uma coisa aqui que é legal. A gente precisa aprender a aceitar o desconforto. Porque, galera, de verdade, não tem crescimento na zona de conforto, não tem crescimento naquele lugarzinho paradinho que você já conhece, não tem crescimento. Então, assim, e eu falo muito disso, porque assim, eu sou no Enneagrama uma tipo 9, né? Assim, eu busco sempre rotina, ninho, e hoje, claramente, os meus momentos de maior crescimento foram os meus momentos de maior desconforto. E hoje em dia, eu acolho esse desconforto de verdade. Eu ponho no colo e olho para ele de frente, não fujo mais. E é isso, assim, acolhe esse desconforto. Entenda que, assim, você só vai sair do seu lugar, você só vai fazer alguma coisa diferente, você só vai correr atrás dos seus sonhos. Se você topar, encarar de frente o desconforto que aquilo vai trazer. E vai trazer desconforto. Mas isso faz a gente se sentir viva. Senão você fica ali naquela coisa morna, nem quente, nem frio, né? E fica ali, e vai levando, que nem zumbi. Então, assim, acolhe... tem medo? Vai com medo mesmo, mas vai. Sabe? Tô insegura? Vai com a insegurança mesmo, mas vai.
Porque se você deixar para depois, você vai deixar para depois, para o ano, para 23, para 24, e aí vai passar uma vida inteira, você vai olhar para trás e falar, nossa. E a gente já falou em outras lives sobre isso, né? O maior arrependimento da quem está passando, tá naquele momento de fazer a transição, não é o arrependimento do que foi feito. Pelo contrário, é sempre o arrependimento do que eu deveria, do que eu poderia, do que eu ia, enfim. Você não vai ser, naquele momentinho ali da passagem, você não vai se arrepender do que você fez. Você vai se arrepender daquilo que você não fez. Então, vai com medo mesmo, mas vai. Isso aí. Travou. E deixa aqui só também a ideia de você acolher, né, quem está ao seu lado também. Porque a mesma dificuldade que você está, de repente, para a sua lista de fim de ano, para projetar para o ano que vem, também é a dificuldade do outro que está do seu lado. Ou não, é a facilidade dele, né? Então, você está convivendo também, ter paciência, né? Ter acolhimento, cuidado com esse positivismo tóxico que existe, né? Das pessoas também ficarem tudo muito, vai dar tudo certo, tá tudo lindo, tá... Não, né? É olhar, parar, o que é bom para você, né? É o que falaram, como que ela chama? A Josi falou, né? Eu não gosto de ginástica, eu acho chato. Beleza, bom para você que gosta. Eu vou fazer dança, a Shirley vai fazer yoga, a Sônia vai fazer caminhada. E o que importa? O que importa é você estar fazendo um movimento, não estar preocupada com o que o outro vai falar de você ou com o que o outro está fazendo, que é melhor que você. Não, sabe? Para quê e por quê na sua vida? Por você, para você. E aí as coisas vão se mostrar de forma diferente a cada dia. Passinho, né? O caminho se faz caminhando. Então, acho que essa é a maior mensagem aí. Boa semana para todos. Ótima semana. Vai dar muita coisa errada, está tudo certo. É isso mesmo. Gata linda, te amo, Josi. Beijo. Cláudia, beijo. Tchau, meninas.